Então eu comecei a gravação. Hoje a gente vai ter uma monitoria acerca de uma revisão para nossa prova integrada, que vai ser um compilado de todas as matérias que o professor já trabalhou durante o semestre, que vai ser o que vai cair na prova de vocês. A minha voz ela tá um pouco ruim, porque eu tô resfriada, até por isso eu não vou ligar a câmera, mas eu vou compartilhar a tela e a gente vai começar a revisão, passando assim pelos tópicos mais importantes de toda a matéria que foi trabalhada durante o semestre. Deixa eu só ver se tá certinho. Tá compartilhando. Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o áudio, porque como eu tô compartilhando a tela, eu não consigo ver quando tem mensagem no chat, tá bom? Então vamos começar. Então a gente vai trabalhar a teoria geral do direito civil, que é a parte 1, que é a matéria que a gente teve ao longo do semestre com o professor Chacon, no primeiro semestre. Então aqui eu fiz um compilado de todas as matérias que foram estudadas, que a gente vai trabalhar aqui nessa revisão, e que vocês também podem usar como um norte para vocês fazerem a própria revisão de vocês, ou algo do tipo. Então, o que acontece? Na monitoria de hoje, a gente vai trabalhar a introdução ao direito civil moderno, que é o direito civil que a gente estuda no ordenamento jurídico atual, a pessoa natural e a sua personalidade jurídica, que vem com a capacidade civil e as suas modalidades, capacidade de fato, a capacidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, a sua incapacidade, que ela pode ser absoluta ou relativa, a extinção da pessoa natural, que advém da morte. Então, ela é a morte real, que vem com aquele atestado de óbito. A gente vai estudar a morte presumida e a morte por decretação de ausência. A gente vai estudar todos esses requisitos para a gente frisar bem os pontos importantes que podem cair na nossa prova integrada. A gente também viu os direitos da personalidade, que eles são inerentes. A gente vai ver as categorias que eles se encontram no ordenamento jurídico e a sua proteção, né, pela sua imensa importância que ele tem no direito civil brasileiro. A gente também vai estudar a tutela desses direitos. E a partir desse ponto, a gente termina a pessoa natural do direito civil. E aí, a gente vai começar a trabalhar a pessoa jurídica. Então, a teoria geral da pessoa da PJ, né? E as suas classificações. Pode ser, por exemplo, uma associação, uma fundação, um ente despersonalizado, uma sociedade. A gente vai estudar todas essas classificações de forma mais detalhada. Também a gente vai estudar a desconsideração dessa personalidade quando a gente entende que a pessoa do sócio e a pessoa jurídica são personalidades distintas. Entretanto, pode acontecer um vício ou algo do tipo que faça com que precise que haja essa desconsideração por conta do vício, por conta de um ato ilícito. A gente também vai ver o domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica, que fez o compilado dos dois domicílios, que tem o domicílio necessário, o domicílio legal, o domicílio em que a pessoa vai escolher onde ela vai exercer os atos da vida civil dela. A gente também vai ver os bens, porque a gente estuda os bens e o patrimônio, certo? Então, as classificações entre bem fungível, infungível, móvel, imóvel, todas essas classificações que são da teoria básica do nosso direito, né, do nosso direito civil. A teoria do fato jurídico, que nessa parte a gente terminou, pessoa natural, pessoa jurídica, e vai entrar no teoria do fato jurídico, que vai nos levar ao negócio jurídico, que é até onde vai a nossa matéria nesse primeiro semestre. Se eu não me engano, no segundo semestre vocês já começam com as obrigações. Então a gente estuda negócio jurídico, obrigações e depois, que é o semestre que eu tô,
Aí vocês vão estudar os contratos, que é como se fosse uma escadinha, que vai tudo fazendo uma coligação no direito civil. Então, a gente vai estudar essa base do negócio jurídico. E eu já adianto para vocês essa importância, né? Porque quando a gente entende como funciona um negócio jurídico, a gente vai ter muito mais facilidade para lidar com as obrigações, que são obrigações de fazer, não fazer, dar, as suas classificações, para depois a gente poder inserir tudo isso num contrato. Então, essa parte dessa teoria geral é muito importante para a nossa formação jurídica. Então, aqui eu já, né, adiantei a parte do negócio jurídico. E dentro do negócio jurídico, ele tem os seus requisitos de validade. Então, ele precisa dos requisitos para ser válido, existente e eficaz, que é a escada pontiana, que é o que a gente vai estudar aqui também. E os elementos acidentais, que eles são no último degrau da escada pontiana, que são os elementos que podem ser o termo, o encargo e a condição, que eles deixam um efeito suspensivo ou um efeito resolutivo para a eficácia. Quando a eficácia do negócio jurídico, ela não vai ser imediata por conta desses elementos acidentais. Aí, para finalizar, a gente vai estudar a última parte da nossa matéria, que são os defeitos do negócio jurídico. Então, a gente vai entender, né, nessa revisão, como funcionam os negócios jurídicos, quais são os requisitos para que ele exista, qual a necessidade da sua regularização no ordenamento jurídico, e dentro dele a gente entende que hajam esses defeitos. Então a gente vai trabalhar cada um desses defeitos para a gente poder identificá-los como um vício social, outros tipos de vício, e poder ver como tem vícios que podem ser sanados a sua parte, que são os vícios anuláveis, e os vícios nulos, que eles não produzem efeitos nenhum. E com isso, a gente vai terminar estudando a invalidade do negócio jurídico, com a anulação e a nulidade. Esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Então, eu vou começar. Eu coloquei aqui uma introdução, né, do nosso direito civil e qual a função dele, né, na sociedade, porque a gente entende que o que é o direito? O direito ele vai sendo modificado ao longo das necessidades sociais. Então, o nosso direito odierno, não é totalmente ou parcialmente, dependendo da questão, parecido com um direito antigo. Quando vocês tiverem direito constitucional, vocês vão estudar as constituições. E, se eu não me engano, são 7 constituições, falando assim, sem contar os anos que tiveram. E a cada ano elas vão tendo as modificações significativas. Então a gente estuda aqui o nosso Código Civil à luz da Constituição de 1988, que foi após uma ditadura, então ela teve significativos marcos para a sociedade civil com relação aos direitos das pessoas. Então, a gente entende, por exemplo, esses direitos da personalidade, que eles, né, à luz da Constituição Federal, porque é a nossa Carta Magna, né, toda lei, ela vem abaixo da nossa Constituição. Então, por exemplo, os direitos da personalidade, a privacidade, eles visam muito o indivíduo, né, o ser humano em sociedade. Então, o nosso direito civil moderno, ele vem da dignidade da pessoa humana, que é um dos artigos que está no nosso artigo da Constituição, é a socialidade. Então, o valor coletivo sobre o valor do indivíduo. Um outro exemplo poderia ser quando há desconsideração da personalidade jurídica, com a teoria maior e a teoria menor. Então, o que acontece? Por exemplo, a teoria menor, que é no Código de Defesa do Consumidor. Acontece que ela só precisa que a parte requerente, né, da ação, ela tenha sofrido um dano. Então, ela não precisa provar realmente que houve essa fraude para haver a desconsideração, que houve um vício do negócio jurídico.
Então, por exemplo, aí a gente vê que visa proteger a parte mais fraca, vamos dizer assim, da relação contratual. E a função social também é um dos princípios para a gente estudar nos contratos. Então, a gente vê essas características da Constituição no nosso ordenamento jurídico. Então, esses requisitos que a gente está vendo aqui, a boa-fé objetiva, valores coletivos que vêm da função social, dignidade da pessoa humana, é, responsabilidade social, vocês vão estudar responsabilidade civil na parte de obrigações também. Então, tudo isso, que é na nossa introdução do direito moderno, ele também faz alusão às outras partes do direito que a gente vai estudar ao longo do tempo, certo? É, aqui agora eu vou tratar com vocês a pessoa natural e a personalidade jurídica. Só um minuto, gente. Tô meio resfriada, mas eu vou continuar aqui. Então, a gente vai estudar agora a pessoa natural e essa personalidade jurídica. Então, o que que a gente entende? A pessoa natural, ela é um sujeito de direitos e deveres. E quando que a gente começa a contar os direitos e os deveres de uma pessoa na sociedade? O Código Civil, ele adota a teoria natalista. Então, o que que acontece? Na teoria natalista, a gente entende que o, o ser humano, ele começa a ser esse ser de direitos e deveres, esse sujeito, a partir do seu nascimento com vida. Entretanto, acontece que a gente também tem alguns direitos resguardados pro nascituro. Por exemplo, esses direitos da garantia da proteção jurídica. Por exemplo, o direito a alimentos. O nascituro, antes mesmo, né, dele nascer com vida e ser esse ser humano sujeito de direitos e deveres na ordem civil, ele tem o direito de que o pai da criança ele pague alimentos para a mãe para ela poder gerar essa criança de forma saudável. Então, mesmo que a teoria do direito civil brasileiro no Código Civil ela adote a teoria natalista, os direitos eles são resguardados desde quando o nascituro ainda não nasceu, ele está sendo gerado, certo? Então, a partir de quando tem a pessoa natural, ela é um sujeito de direitos e deveres, ela tem essa capacidade civil, que é a capacidade da pessoa exercer esses direitos e deveres que ela tem no ordenamento jurídico. Entretanto, a gente tem as duas classificações da capacidade, que existe a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito é a aptidão que todo ser humano ele tem de adquirir direitos e deveres no ordenamento jurídico. Então, seria uma forma mais geral. Todo mundo, de forma genérica, né, de forma geral, tem essa capacidade. Por exemplo, você nasce, você tem por direito, quando você nasce com vida, a sua capacidade de exercer os atos da vida civil. Entretanto, tem a capacidade de fato, que é a segunda classificação que a gente vai estudar. Porque por mais que você tenha esse direito de exercer no ordenamento jurídico, a gente entende que a pessoa, ela não é a partir de quando ela nasce, por exemplo, ela pode assinar para comprar uma casa. Vocês entendem que isso é inviável no ordenamento jurídico? Então, uma opção melhor seria regular esse exercício dos atos da vida civil de acordo com
capacidade de fato, a capacidade que a pessoa realmente tem. Ela tem esse direito dessa capacidade, mas ele vai sendo exercido de acordo com a sua evolução, vamos dizer assim, como um ser humano dotado de direitos e deveres no ordenamento jurídico. Então, a capacidade plena, ela só é alcançada quando a capacidade de direito e a capacidade de fato, elas andam juntas. Não há uma limitação na capacidade de fato, que é o que acontece na pessoa capaz, absolutamente capaz, que são as pessoas maiores de 18 anos, sem que elas tenham alguma deficiência. Então, elas são plenamente capazes. Por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas aqui, elas sejam pessoas que já tenham atingido a maioridade, os 18 anos, por estar na faculdade. Então, a gente entende que nós, aqui, quando fazemos essa faculdade, nós já temos a capacidade plena. Porque a gente tem essa capacidade de direito, que a gente nasce com ela, mas ela não vai ter mais essa limitação, que acontece quando a pessoa é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Sendo que a pessoa absolutamente incapaz são as pessoas menores de 16 anos. Então, a pessoa menor de 16 anos, ela não pode exercer os atos da vida civil sem que ela esteja sem que haja autorização do seu tutor. Já as pessoas relativamente capazes, que são as pessoas maiores de 16 e menores de 18, elas precisam ser assistidas. Então, entende-se que ela é relativamente incapaz. Ela precisa de uma assistência, mas ela não precisa que o tutor tome as decisões por ela. Que é o que acontece também quando a pessoa tem alguma deficiência. Vamos supor uma pessoa que ela tem alguma deficiência mental. Isso acarrete com que ela seja uma pessoa relativamente incapaz. Ao invés dela ter um tutor, ela vai ter um curador. E esse curador, ele vai assistir essa pessoa nos atos da vida civil dela. Ela vai poder tomar as decisões, mas entende-se que para o seu bem, ela precisa ser assistida, certo? Então, aqui eu coloquei um gráfico acerca da representação da capacidade relativa e absoluta da incapacidade, né? Que a gente vê que a partir dos 18 anos, a pessoa ela tem a capacidade plena, antes dos 16 anos, ela vai ser absolutamente incapaz, entre 16 e 18, ela vai ser relativamente incapaz. E também quando ela acarrete de ter alguma doença, alguma limitação que impeça que ela exerça os atos da vida civil de forma plena, então que ela precisa de um curador, certo? Entretanto, tem uma outra forma de que a pessoa atinge a capacidade plena, que é por meio da emancipação, que é quando os representantes legais dessa pessoa, eles autorizam por meio judicial, por meio legal, que essa pessoa ela possa exercer os atos da vida civil com a capacidade plena, mesmo ela sendo menor de idade. Um exemplo seria uma menina de 17 anos que ela casa. Legalmente, quando ela casa, quando ela tem um serviço público, né, que ela vai ser remunerada, um concurso, ela automaticamente recebe essa emancipação, que seria legal. Ou poderia ser uma emancipação que os pais concedem à filha, então seria uma emancipação voluntária. E também ela pode ser uma emancipação judicial, que é por uma sentença judicial. Por exemplo, um dos tutores, ele aceita que a pessoa ela seja emancipada e a outra não. Então vai entrar em litígio para que seja decidido se ela vai ser ou não emancipada para exercer plenamente os atos da sua vida civil. E o legal, que eu já dei alguns exemplos,
ele é o que ocorre de acordo com o que há de afirmações no Código Civil. Então, casamento, emprego público, colação de grau em curso superior e, e afins. Que a gente entende que legalmente a pessoa pode exercer os atos da sua vida civil. E para a gente terminar de estudar a teoria geral, né, nesse resumo, nesse apanhado de toda a matéria, a gente vai estudar a extinção da pessoa natural. Então, a personalidade civil, ela termina quando? Quando essa pessoa que ela nasce, ela vai ser um sujeito de direitos e deveres no ordenamento jurídico. Quando que isso cessa? Enquanto ela está viva, isso não vai cessar, ela vai ter os seus direitos resguardados no ordenamento jurídico. Entretanto, entende-se que com a sua morte termina essa sua personalidade. E qual é o meio que a gente pode ter dessa extinção da personalidade civil? Com a morte real, que é um termo biológico. Eu, agora, no direito penal, no terceiro semestre, eu estou estudando dos crimes previstos no Código Penal. E desses crimes a gente entende quando há morte para a gente poder entender qual crime foi cometido, a pena que vai ser combinada e afins. A morte real, ela é presumida pelo fim da atividade encefálica, ou seja, quando o cérebro ele para de funcionar, a pessoa ela não tem mais essa atividade. Então entende-se que ela teve uma morte real, que teve um término biológico. O corpo da pessoa ela não funciona mais. Então, cessam os seus direitos jurídicos, os efeitos jurídicos que essa pessoa causava, imediatamente. E vai ter um registro. Então, a morte real, a gente entende ela com o atestado de óbito. Então, quando você apresenta o atestado de óbito de uma pessoa, entende-se que ela morreu, que extinguiu a sua personalidade jurídica, a sua pessoa natural. Entretanto, a gente tem mais 3 tipos de extinção da pessoa natural, que convém com a morte, mas que a gente vai ver as diferenças. Então, a gente tem a morte presumida. A morte presumida, ela é da ausência da pessoa com um perigo de vida sem a localização do corpo. Então, o que acontece? Numa situação de perigo, a gente entende que a pessoa, ela 90% de chance dela ter morrido. Por exemplo, em uma avalanche, eu uso muito esse exemplo, mas quando uma pessoa estava escalando o Monte Everest e todos os outros alpinistas foram encontrados mortos, houve avalanche, enterrou os corpos. Não conseguem achar o corpo dessa pessoa. Entretanto, todos os outros que estavam com ela, que seriam 50 pessoas que estavam, ninguém sobreviveu. Se presume que essa pessoa ela também teve a morte por conta da avalanche. Então, ela vai morrer, mas ali não tem uma prova de um atestado de óbito que, por exemplo, uma pessoa que está no hospital pode ter esse atestado e bater o martelo que ela morreu ali na frente, não há dúvidas. Essa morte presumida é que quando é uma situação de muito perigo, mas não tem quase uma chance mínima, um milagre para ela poder realmente estar viva. Então se presume que ela morreu, mas não vai ter a localização do seu corpo. Mas ela vai ter a sua morte presumida, certo? Então vai continuar os efeitos para a sucessão, porque entende-se que cessou a sua pessoa natural. Tem a comoriência, que é a presunção de mortes simultâneas para fins de transmissão hereditária. O que a gente entende com isso? Por exemplo, num acidente de carro, o pai e a mãe de 2 crianças morreram. Os dois morreram num acidente de carro. Acontece a comoriência. Não morreu só o pai ou só a mãe. Teve a morte de 2 pessoas naturais. E com essa extinção das 2 mortes das pessoas que são
as tutoras dos menores precisa desse relato, né, da morte conjunta, a morte simultânea, não foi morreu um, passou um mês, morreu o outro. Eles morreram juntos, no mesmo instante. Então, para fins hereditários, para fins da tutela dessas crianças, isso precisa ser observado. E além disso, um outro ponto para a extinção, e é o último ponto que a gente vai trabalhar da extinção da pessoa natural, é a decretação de ausência, por decretação de ausência. Então, o que que ocorre na decretação de ausência? Alguém, ela desaparece, simplesmente ela desaparece sem deixar notícias ou um representante. Por exemplo, um pai, ele avisa que vai sair para ir pescar. Só que ele passa dias e ele nunca mais volta. Ele não deixou notícias de onde ele foi pescar, ele não deixou um representante legal para cuidar dos bens da família. Então, se presume, por decretação de ausência, que ele morreu. Entretanto, quando há decretação de ausência, tem uma série de fatores, de prazos que precisam ser seguidos até realmente a sucessão definitiva dos pertences dessa pessoa. Quando é por decretação de ausência, vai abrir uma sucessão provisória. Porque como essa pessoa simplesmente sumiu, dá uma insegurança jurídica não ter um cuidado com os bens daquela pessoa, com o patrimônio daquela pessoa, com aquilo que ela deixou. Então ela vai abrir uma sucessão provisória, que é a curadoria do ausente, que é quando o juiz ele nomeia um curador para ele administrar os bens dessa pessoa. Então, ele vai administrar por um ano esses bens. Não são deles esse bem. Não é dele o bem. O que acontece é que ele só vai administrar para que não haja um prejuízo caso a pessoa volte. Então, por um ano, ele simplesmente vai ser um curador. Ele vai cuidar desses bens. Após isso, a gente vai ter a sucessão provisória, que é 180 dias depois da publicação da ausência. Então, na curadoria, foi pedido, né, judicialmente, pedido de decretação de ausência, foram publicados editais, que são para procurar as pessoas, não achou. Após 180 dias, abre a sucessão provisória. Então, o bem ele é entregue ao herdeiro de forma provisória. Ele não vai simplesmente só administrar agora. Ele vai cuidar desses bens como se seus fossem. Entretanto, ele precisa de uma garantia. Porque, por exemplo, se o pai que foi pescar ele volta, ele tem direito a tudo aquilo que era dele. Ele não teve uma sucessão definitiva. Então, vai ser preciso que, por exemplo, eles tinham uma casa e o filho vende essa casa. Ele precisaria de uma calção, por exemplo, do valor da casa ou uma outra casa para restituir o pai, porque foi uma sucessão provisória. Mas, se eu não me engano, após 10 anos, a pessoa menor de 85 anos não aparecer e maior de 85 anos não aparecer em 5 anos, menor de 85 não aparecer em 10 anos, é, isso mesmo, vim conferir. Ocorre a sucessão definitiva. E com a sucessão definitiva, os bens eles são passados como se uma morte real fosse, com questões hereditárias, fins de transmissão, vai ser tudo passado para os herdeiros. Caso essa pessoa ela volte, ela vai ter direito daquilo do jeito que vai ser encontrado. Porque passou muito, muito tempo. Você entende? Passou mais de 10 anos para que aquela sucessão provisória se tornasse uma sucessão definitiva. Então, esses são as presunções
da extinção da personalidade civil. Agora, a gente vai estudar os direitos da personalidade. O direito da personalidade, ele é inerente ao ser humano. Ele é garantido na tutela da integridade física e moral contra qualquer tipo de violação. Então, um direito da personalidade é um direito à imagem, por exemplo. Alguém que fere a sua imagem, você tem o direito de reaver uma ação contra aquela pessoa para reparar os danos. Infelizmente, como é num plano abstrato, por exemplo, um direito da personalidade à imagem que não tem como a pessoa reparar o dano que ela já causou à sua imagem. Por exemplo, alguém posta uma imagem sua na internet para difamação. É um direito da personalidade, o direito da sua imagem. Você pode pedir para essa pessoa retirar, entrar com processo e para receber danos morais. Então, ela vai ser compensado na maneira que a gente consegue no direito civil por meio desses danos morais. E o direito da personalidade, um ponto importante também, que é que eles não precisam que haja um dano material, um dano econômico para você poder entrar com uma ação na justiça para isso. Então, a gente tem algumas características aqui dos direitos da personalidade. Que eles são intransmissíveis, você não pode transmitir. Você não pode, por exemplo, como você faz uma sessão de crédito, passar esse direito para alguém, ele é seu. Você não pode abrir mão dele. Irrenunciável. Você não pode simplesmente virar e falar: não, eu deixo a pessoa difamar a minha imagem, eu renuncio ao meu direito. Você não pode renunciar a esse direito. Ele é inerente a você. Você não pode transmitir, você não pode renunciar. Ele é essencial para a sua condição humana, certo? Para o seu eu na sociedade. E um efeito legal é a imprescritibilidade. Então você sempre vai ter esse direito de ação contra uma violação moral ou física. Porque, assim, a prescrição é um tempo, a prescrição e a decadência são tempos que a pessoa tem para poder entrar na justiça para poder pleitar o assunto. Porque se ela não falar sobre aquele assunto em determinado tempo, entende-se que é muito inseguro juridicamente deixar que a pessoa possa falar sem um limite de tempo. Entretanto, a importância do direito da personalidade é tão grande que eles não têm um tempo. Pode se passar 50 anos. Se você quiser entrar na justiça, você pode entrar na justiça para proteger esse direito que ele foi violado. Então, a gente vai ter essa tutela dos direitos da personalidade, que é uma proteção específica aos atributos humanos, que ele garante a dignidade da pessoa humana, que foi o que eu trabalhei lá no comecinho com vocês, explicando que isso está no nosso artigo 5º da Constituição, que é inviolável. Então, ela tem aspecto da esfera íntima e privada, que não pode ser violado, seja de qualquer pessoa. Por exemplo, na esfera privada, seria algo que é pessoal, mas não é tão profundo quanto as questões íntimas. Por exemplo, o interior de uma casa da pessoa é privado. Você não pode violar, você não pode entrar na casa de alguém sem a permissão dela. Já uma questão íntima seria, por exemplo, uma orientação sexual. O que seria, por exemplo, vamos supor, numa escola, uma pessoa ela não queria se abrir acerca da orientação sexual dela e um aluno espalha para todo mundo. Ele está ferindo o direito da personalidade daquela pessoa. Então é um direito íntimo que ela vai poder, né, pleitar na justiça para poder receber os danos morais. Então, direito ao nome, à honra, à imagem e essa privacidade é um núcleo da sua pessoa viver com dignidade no ambiente civil. Então, a gente estudou a questão geral das pessoas naturais, certo? E agora a gente vai entrar na pessoa jurídica, na teoria geral da pessoa jurídica, que a gente vai entender a partir da sua formação
até a sua extinção. Então, a gente vai começar a estudar esse ponto das pessoas jurídicas. Então, a pessoa jurídica é uma conveniência entre pessoas, entre. Tô tomando uma água aqui rapidinho. Entre uma ideia, certo? Mas que é uma ideia que ela não pode ficar só no ânimo psíquico. Ela precisa ser exteriorizada para ela poder ter essa validação. Então, a pessoa jurídica, ela pode ser uma junção, por exemplo, de pessoas que querem abrir um escritório de advocacia. Essas pessoas, elas vão ser advogados e elas vão abrir a pessoa jurídica que vai ser esse escritório de advocacia delas por meio da sociedade. Mas, para formar essa sociedade, ela vai precisar de requisitos, que é a vontade, que não pode haver um vício, por exemplo, uma coação para aquela pessoa, uma ameaça para que ela constitua a pessoa jurídica. Tem que haver da vontade das partes. O objeto, que é o porquê você está fazendo aquela pessoa jurídica. Seria por uma para criar um hospital, para criar um escritório de advocacia. Então, assim, uma pessoa jurídica, ela tem que ter esse objeto, essa finalidade do porquê ela está existindo, em conjunto com a vontade das partes, para que ela tenha o seu registro. Porque a pessoa jurídica, ela só tem a validade de acordo com o seu registro. Seja ele um registro público, pode haver registros que podem ser particulares. E a gente vai estudar acerca de cada um deles, como eles podem ter esse registro. Outra questão importante também seria a questão da autonomia patrimonial, que é um assunto que a gente vai tratar. Que é assim, o patrimônio dos sócios, ele não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica criada. É como se uma nova personalidade surgisse após essa manifestação das vontades expressamente das partes. Esse objeto que eles vão construir para a pessoa jurídica, com a junção de pessoas ou patrimônios, e esse registro do ato constitutivo que, quando nasce essa pessoa jurídica, ela vai ser uma pessoa separada da pessoa dos sócios. Então, a desconsideração, na teoria maior, que é a teoria adotada no Código Civil, ela vai precisar que prove esse abuso ou a confusão patrimonial para que haja desconsideração da personalidade civil. Então, as pessoas jurídicas, elas são de direito público ou de direito privado. Deixa eu só... Ou de direito privado. Então, ela pode ser interno, por exemplo, a União, os Estados e o município, ou externo, os Estados estrangeiros e organismos internacionais. Então, uma pessoa jurídica por exemplo, o Brasil. Ele é uma pessoa jurídica de direitos e deveres que ela vai exercer os atos da sua vida civil no limite que a pessoa jurídica tem. Por exemplo, quando ela vai na ONU, quando o Brasil, representado, ele vai para a ONU, que é um organismo internacional. E essa pessoa jurídica, ela também pode ser de direito privado, que são as associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Aqui agora eu vou destrinchar melhor com vocês as questões das pessoas jurídicas. Começando com as associações. Antes eu só vou dar uma passada geral sobre as classificações, que aqui, por exemplo, no direito público, o Estado ou Estado estrangeiro. Então, ela pode ser nacional ou estrangeira. E quando a pessoa jurídica ela é estrangeira, ela tem que estar
adaptada com as ideias do direito civil do ordenamento jurídico brasileiro. Então, por exemplo, ela precisa que haja uma sede no Brasil, ela precisa cumprir com os requisitos, cumprir com a legislação vigente no país que ela esteja. A sua estrutura, que pode ser as associações, as sociedades, a sua função, que aqui a gente vê o direito público, o direito privado, qual vai ser a sua atuação. Então, a gente vai estudar a partir das associações primeiro. As associações, ela é constituída com um conjunto de pessoas que elas se reúnem para um esforço comum com um objetivo que ela não tem finalidade lucrativa. Sem finalidade lucrativa essa associação. Por exemplo, um clube que tenha na cidade de vocês. A pessoa houve um conjunto de pessoas que elas tiveram a ideia, quiseram exteriorizar essa ideia na constituição de um clube. Esse clube, ele não pode ter fins lucrativos, como seria, por exemplo, em uma sociedade advocatícia, que o fim é lucrativo para a pessoa viver daquilo. Essa associação, ela pode promover shows, eventos, mas tudo aquele dinheiro que girar em torno dela, ela não pode ir para o capital da pessoa física. Ela vai ter que ir para o capital da pessoa jurídica. Ele vai precisar rodar dentro dessa questão da associação. Então, o associado, ele vai pagar para poder exercer do que advém das associações, e entre tantas associações, o dinheiro ele não tem a finalidade de ir para os sócios, é sem fins lucrativos. E dentro da associação, todos os associados, eles têm direitos iguais. Quando você é associado de uma associação, pela lei, todos eles vão ser em par de igualdade. Haja visto que não hajam exceções dentro do estatuto dessa associação. Que esse estatuto, né, que é o registro para ele poder existir, esse estatuto ele precisa ter a sua sede, qual o fim, o porquê daquela junção de pessoas querer fazer uma atividade sem fins lucrativos, como uma pessoa vai entrar, como uma pessoa vai sair daquela sociedade, e também que a sua função, a sua característica de associado dentro daquela associação, ela não pode ser transmissível. Por exemplo, você é associado e acaba que você morre e você quer transmitir na sua herança o seu título para o seu filho. E isso não pode acontecer, porque é um direito personalíssimo, vamos dizer assim. E a gente também tem que ver a associação quando ela a dissolução. Que com a sua dissolução, os bens eles não têm fins lucrativos, certo? Então os bens eles vão ser destinados a uma outra associação com ideias parecidas, com os mesmos intuitos, porque ali no registro ela teve, né, o seu objetivo. Por exemplo, para uma outra associação de uma outra cidade, com o dinheiro que sobrou daquela dissolução, quando os sócios decidem que eles não querem mais ser donos daquela associação. Além disso, a gente vai estudar as sociedades. Que a sociedade é um conjunto de pessoas também, parecido, né, com as associações. Entretanto, as sociedades, elas têm fins lucrativos. Elas podem receber o dinheiro. Claro que a pessoa jurídica e a qualidade dos sócios, elas são personalidades que não se confundem. Mas, por exemplo, um escritório advocatício, os advogados que são sócios, eles têm como finalidade viver daquilo, ganhar o dinheiro, certo? Eles vão contribuir com serviços nessa sociedade e eles vão ter fins lucrativos.
Então, a gente pode ter uma sociedade simples, que é um exemplo agora que eu dei, que é a da advocacia, que é uma atividade principal, um escritório de advocacia, de arquitetura, uma, uma clínica médica, ela tem uma atividade principal, que seria uma sociedade simples. E também tem a sociedade empresária, que é a sociedade que ela vai exercer, né, com função própria do, do empresário. Por exemplo, uma, uma sociedade que a pessoa abre é, uma sociedade para produção de um bem. Vamos pensar em um bem, uma sociedade para produção de carros e peças de carro. Quando ele vai fazer essa produção, é uma sociedade empresária. Então, é a empresa de carro que ela vai exercer com fins lucrativos. Então, ela é uma sociedade entre aqueles sócios. Ela não é uma associação sem fins lucrativos. E aí, ela vai desenvolver uma atividade propriamente empresária. Porque acontece que não vai ser tipo um ramo específico. Vai ter a construção das peças de carro para fazer uma essa construção econômica para construir o carro, por exemplo, que é uma sociedade dita empresária, que é, por exemplo, a Amazon, que você entra na Amazon e tem vários serviços que você pode ter dela. E agora a gente vai estudar acerca das fundações. Só um minuto, gente, vou beber uma água. As associações, ela pode ser as fundações, me desculpa, ela vai ser por meio do patrimônio. Então, ela não vai ter um conjunto de sócios para agir como uma associação. Ela vem do patrimônio, que é com fins não lucrativos também, mas diferente da associação, ela vem do patrimônio. Por exemplo, o Unisal. Vamos dizer que o Unisal é uma fundação que ela vem do patrimônio de uma pessoa que morreu. Eu tô criando uma história aqui, tá, gente? E esse patrimônio, ele tinha que ser destinado à educação. Então, vai haver a Fundação Unisal, que não vai ter uma pessoa, não vai ter sócios associados cuidando dela. Vai ser a função daquele patrimônio. Então, ele é um bem disponibilizado para que possa haver o objeto daquela finalidade, que seria a educação. E o fim ele não é lucrativo, como eu disse. Então, é uma finalidade, não pode ser uma finalidade aleatória. Por exemplo, é uma fundação que pega todo o patrimônio de um falecido para fazer uma fábrica de tinta e a pessoa vai dizer que é uma fundação. Não, tem requisitos legais para aquilo que seja uma fundação, certo? É, mesmo que faça tinta e vá distribuir a tinta, não vai vender, não tem fim lucrativo. Esse patrimônio ele tem que ter uma função, seja histórica, cultural, abrir um museu, por exemplo, social, educacional, nesse científico, nessa visão que faça a diferença na sociedade, certo? Então, ele vai ter essa dotação dos patrimônios intervivos, que seria por escritura pública, a pessoa passa, por exemplo, uma pessoa muito rica, uma pessoa bilionária, ela decide que ela quer fazer vários museus para função social e histórica. E aí ela vai ter, né, que doar esse patrimônio, intervivos ou causa-mortes, que eu já expliquei que seria uma doação por conta de uma herança, e vai ter o registro do estatuto, né, o registro público para poder é, ter a ação dessa fundação. As organizações religiosas. As organizações religiosas, a gente estuda separado, porque o que entende? Entende-se que ela não é uma associação, uma sociedade ou uma fundação. Entende-se que as organizações religiosas, elas são entidades diversificadas, elas são
diferentes no seu conceito. Então, a limitação legal, ela acarretaria numa limitação da liberdade religiosa, que o Brasil ele é um país laico, certo? Então, toda pessoa ela tem o direito de exercer a sua religião. Então, entende o ordenamento jurídico, que ela vai ser separada ali, uma pessoa jurídica separada, não vai ser uma associação, por exemplo, porque isso limitaria, porque a associação ela tem regras, direitos e deveres dentro do ordenamento jurídico. E muitas vezes entende-se que essas regras, direitos e deveres a ser seguidos, eles limitariam a liberdade religiosa. E o partido político, que ele tem uma natureza jurídica própria. Então, ela tem uma lei especial. Ela não vai ser regida pelo Código Civil como associação, a sociedade ou uma fundação, que a gente já estudou as diferenças, como ele se constitui e que pode haver dissolução, por exemplo. Uma é por meio dos bens, outra é um conjunto com fins lucrativos, outra sem fins lucrativos, com um conjunto de pessoas. E eles são regulamentados no ordenamento civil. Mas o partido político, ele tem uma lei especial para o seu registro, porque ele não se encaixa nessas definições. Então, quem vai cuidar dessa parte é o Tribunal Regional Eleitoral, que ele vai cuidar das questões políticas no Brasil. Então, não vai ser, por exemplo, um Tribunal de Justiça de São Paulo numa vara civil, que seria o que cuidaria das outras partes, como associação, sociedade e fundação. Então, com isso, a gente fez um apanhado geral da pessoa jurídica. E estudando as pessoas jurídicas, a gente tem a desconsideração da personalidade dela, que a desconsideração dessa personalidade, ela vai ocorrer quando tem o afastamento, né, da autonomia patrimonial. Então, o que acontece? Essa desconsideração da PJ, ela vai ter que ter um risco para a pessoa que foi que sofreu o dano, certo? Então, não é uma teoria menor, como o Código do Direito do Consumidor que eu já expliquei, que basta que a pessoa ela sofra uma desvantagem, porque entende que a pessoa, um comerciante e uma pessoa, o comprador, eles entendem que eles não estão em pé de igualdade. Então, somente esse prejuízo que a pessoa sofreu, entende que pode ter desconsideração. Entretanto, no direito civil, no Código Civil, a gente não vai entender assim. A desconsideração, ela precisa que haja um vício, um desvio para ela ocorrer, né? É um caráter excepcional, porque na maioria dos casos, o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. Então, tem que haver esse desvio da finalidade. Quando a pessoa jurídica, por exemplo, uma sociedade, ela tem o seu ato constitutivo, o seu registro público, ela tem redigido seu estatuto social. E o estatuto social de um escritório de advocacia seria para né, exercer em, os atos jurídicos, né, nessa profissão. E aí, quando vai olhar o extrato, por exemplo, o dinheiro da pessoa jurídica, do escritório X, ele está sendo para comprar, por exemplo, compras no shopping, para pagar a escola do filho de um dos sócios. Então, entende que o dinheiro da pessoa jurídica ele está sendo gasto não em prol da pessoa jurídica. Então, está havendo uma confusão patrimonial. E aí, por exemplo, quando uma ex-cliente entra com uma ação contra o escritório, ela não acha dinheiro. Aí o juiz vai fazer uma análise e acha na conta bancária vários extratos do pagamento da escola de um dos filhos.
vai haver desconsideração, porque prova que teve o desvio dessa finalidade, certo? Agora eu vou falar um pouquinho do domicílio da pessoa natural e da pessoa jurídica. O domicílio é onde a pessoa ela quer e ela vai exercer os atos da sua vida civil naquele local. Então, é um local que ela pode ser utilizado para ser encontrado. Ela vai ter a residência dela com um ânimo definitivo. Ela quer viver ali. Então, por exemplo, quando um oficial de justiça precisa citar essa pessoa, ele simplesmente pode ir nesse local, ele vai encontrar ela, que é um voluntário. Ela decide que ela vai morar ali. Por exemplo, eu moro em Taubaté. Aí algum dia eu decido que eu quero morar em Tremembé. É voluntário, eu simplesmente pego e vou morar naquele lugar. Então, pode ser dessa forma. E eu posso ter vários domicílios. Eu posso ter uma casa em Ubatuba, uma casa em Taubaté e uma casa em Lorena. E eu posso visitar sempre uma das casas, sempre estar uma delas. Então, todos esses podem ser os meus domicílios. Pode ser, por exemplo, um domicílio profissional. Eu trabalho no fórum. Então, pode ser como meu domicílio profissional o fórum e a minha casa, caso eu precise, o direito civil, ele precise que eu exerça algum ato da minha vida, pode ser em alguma dessas residências. E além disso, tem o domicílio legal, que é o domicílio necessário, que ele é obrigatório por lei, que é, por exemplo, o domicílio de uma pessoa que é um presidiário, que vai ser a prisão, é o domicílio necessário para uma pessoa menor de idade, que é onde é o domicílio do seu responsável legal. Então, tem alguns casos que ele é necessário. E também tem alguns casos que eles ficam meio incertos, que seria, por exemplo, de uma pessoa que ela não tem uma residência física, fixa, um andarilho, por exemplo. Esse andarilho, o seu domicílio, ele vai ser como o último lugar que ele foi encontrado, certo? E aqui eu vou falar um pouco dos bens jurídicos. Os bens jurídicos, eles têm as suas classificações, que eles podem ser móveis ou imóveis. Então, essa característica entre móveis e imóveis, ela vai depender. Por exemplo, na sua essência, ele é imóvel, uma casa. Você vai ter que destruir aquela casa para poder tirá-la do lugar. Você não pode simplesmente descolar aquela casa do chão e colocar ela em outro terreno, por exemplo. E tem bens móveis, por exemplo, uma bolsa. Você pode carregar aquela bolsa para onde você quiser. Então, ela vai ter a sua diferenciação numa tradição, por exemplo, para haver uma tradição de uma bolsa, você vai e entrega para haver a tradição do imóvel, né? Que é essa quando se completa um contrato que foi feito. Não tem como você levar o imóvel até a pessoa. Então, a tradição vai ser quando a pessoa vai até o imóvel, certo? A fungibilidade. É, a fungibilidade é quando um patrimônio ele pode ser facilmente substituído com as suas qualidades, características, de forma perfeita. Por exemplo, quando você compra um pacote de salgadinho e troca o lote do seu pacote de salgadinho. Vai ser exatamente o mesmo salgadinho. Então, ele é um bem fungível, ele pode ser trocado sem maiores problemáticas. Entretanto, existem os bens infungíveis, que seria, por exemplo, um vinho muito antigo que você comprou e quebrou. Não tem como você trocá-lo, certo? Então tem a diferença também com questão da coletividade, que são os bens públicos, por exemplo. Uma praça pública é do âmbito social, do coletivo. O poder público tem que cuidar daquela praça, mas todo mundo pode usufruir daquela praça. E tem os bens particulares, por exemplo, o celular. Ele é um bem, mas ele é um bem particular. Não é como se todo mundo tivesse o direito daquele celular. Então, eu falei aqui dos bens particulares e dos bens públicos, né? E aí, a gente também tem os bens principais e acessórios. O acessório, ele segue a sorte do principal. Então, por exemplo, você compra
um tênis e esse tênis vem com um chaveirinho. A compra principal vai ser o seu tênis. Entretanto, ele vai vir com aquele chaveirinho, que é um acessório, certo? E a última parte da nossa matéria, que já está dando uma hora, eu dei uma corridinha aqui, vai ser os fatos e os atos jurídicos para a gente trabalhar os negócios jurídicos, certo? Então, o que, que a gente entende como um fato jurídico, um fato natural? Um fato natural, ele não tem a importância para o ordenamento jurídico trabalhar ele, porque não tem o porquê a pessoa, o ordenamento jurídico, querer regularizar atos da natureza, não está em função do ser humano. Entretanto, existem alguns atos humanos que eles precisam ser regularizados, os atos humanos lícitos, que seriam os atos humanos para finalidade negocial, por exemplo. Quando a gente vive em sociedade, a gente precisa exercer as relações, a gente precisa fazer negócios. Então, convém ao ordenamento jurídico regularizar esses negócios que a gente vai realizar. Entretanto, existem alguns atos ilícitos. Por exemplo, a venda de drogas é um ato ilícito. Então, o Código Civil ele vai trabalhar o que pode e o que não pode, além da esfera criminal, nesse contexto, certo? Então, o negócio jurídico, ele vem da manifestação da vontade das partes, quando não há um vício. E as partes, elas decidem fazer aquele negócio entre elas, certo? E ela vai ter uma liberdade contratual. Então, as pessoas, elas podem estipular o que elas querem nesse negócio jurídico, mas não pode ferir o ordenamento jurídico, as restrições legais que elas têm. Então, a gente vai estudar os 3 planos de validade do negócio jurídico. O negócio jurídico, para ele ser válido, ele precisa de um agente capaz. Por exemplo, você vai celebrar um contrato com um menor de idade, uma pessoa de 13 anos. Já não vale. Não importa se todos os outros requisitos existam, eles são cumulativos. Então, eu preciso de um agente capaz, um objeto lícito. Então, é um objeto lícito possível e determinado para ele ser válido no ambiente jurídico, para validar esse negócio, né, esse contrato. Então, ou determinável, esse objeto que você vai fazer. E a forma legal, que ela pode ser prescrita ou não em lei, ela precisa ser seguida. Certo? A gente já tratou aqui o plano da validade do negócio jurídico. E aí, a gente tem aqui o plano da existência e o plano da eficácia. No plano da existência, para esse negócio jurídico ele existir, ele precisa de um agente. A gente vai olhar detalhadamente essa validade a partir do plano da validade, se o agente tem a capacidade. Mas primeiro precisa existir um agente, uma pessoa, um comprador e um vendedor, por exemplo. Um objeto. Então, esse objeto ele precisa existir, ele precisa ser idôneo. Na próxima fase, a gente vê se ele é lícito, possível ou determinado. E a vontade, precisa das vontades das partes para que aquele negócio aconteça. E nessa vontade, na parte da validade, precisa ver se a forma prescrita em lei ela foi seguida. Muitos contratos, às vezes, eles podem ser, por exemplo, verbais, comprar uma coxinha, por exemplo. Alguns contratos, eles precisam ser registrados em asta pública, para eles poderem ter validação. E o plano da eficácia, que ele é condicionado aos elementos acidentais. Então, o plano da eficácia acontece que pode ter um efeito imediato ou não, que pode acontecer por conta de uma condição, que é um efeito futuro incerto, ele pode acontecer ou não. Então, a eficácia daquele negócio que ele existe e é válido, ela fica suspensa. Ela depende daquele acontecimento, certo? Ou pode ser resolutivo, que o direito ele vai se extinguir se houver aquela condição. O termo com evento futuro incerto, ele tem uma data para aquilo acontecer, que ele vai marcar o início e o fim da sua eficácia. Então, a eficácia, ela vai ter início e fim.
e o encargo, que é quando tem uma obrigação imposta para o beneficiário, como uma doação com encargo, uma doação de um terreno. Entretanto, as partes elas precisam construir um hospital naquele terreno, certo? Vai ter a sua eficácia ligada ao encargo. E para terminar nossa matéria aqui, ó, a gente vai estudar sobre os defeitos do negócio jurídico. Nos defeitos do negócio jurídico, a gente vai ter o erro, o dolo, a coação, a simulação, e a gente vai dar uma olhada geral sobre todos eles. A gente vai começar pelo erro. O erro, ele é quando uma falsa percepção do acontecimento. É uma falsa ideia da realidade, de forma substancial. Então, é um erro na celebração daquele contrato. Esse erro seria, por exemplo, ele é anulável, aquele contrato. Seria, por exemplo, você comprar o lote 4 do condomínio, você compra o lote 1. E tem diferença de uma paisagem que você gostaria. Você não percebeu que no contrato estava o lote 1. E se você percebesse que está o lote 1, você não compraria. É um erro substancial, que pode acarretar a anulabilidade do contrato se você provar que você não exerceria aquele contrato, caso você visse que ele era o lote errado. Entretanto, esse é o erro substancial, certo? Aí a gente vai tratar de um outro vício de consentimento, que é o dolo. Todos esses que eu tô falando vai apresentar a anulabilidade, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Só para vocês gravarem questão da anulabilidade. O dolo malicioso, ele induz propositalmente a pessoa ao erro. Então, tipo, não é um erro da pessoa como o erro substancial. Tem o dolo daquele vendedor. O dolo, ele pode ser principal, que aquele dolo, ele causa aquela compra. Por exemplo, uma pessoa que vende um tênis da Nike falando que é original, com preço original, e é um tênis falsificado. Pode ser um dolo acidental também, que mesmo diante do dolo, o negócio seria realizado. Por exemplo, você quer um tênis, você está com pressa. Aí o vendedor percebe que você está com pressa. E o tênis custa R$ 300. E o vendedor quer vender para você por 550. E você compra. Você ia comprar porque você está com pressa. Aí o vendedor se aproveita daquilo. E tem o dolo bônus também, que é o dolo que geralmente ele não dá um problema de anulabilidade ou nada do tipo. Ele é muito usado no comércio. Por exemplo, quando você vê um anúncio dizendo que é o melhor lanche da cidade. Você come, não é um lanche bom, mas é um exagero, aquele dolo bônus para você querer comprar aquela coisa. Agora eu vou falar com vocês sobre a coação, o estado de perigo e a lesão. São os vícios que eles comprometem a liberdade de escolha e a validade do negócio jurídico, que é uma coação por meio de uma ameaça de dano à pessoa, à sua família, viciando a declaração de vontade. Por exemplo, uma coação física ou psicológica, uma pessoa ameaça, dizendo que se você não assinar o contrato, ele vai bater na sua filha, por exemplo. Você vai por essa coação, certo? No estado de perigo, é um vício de consentimento que a vontade ela é viciada porque uma pessoa ela tá numa situação de vida ou morte, de extrema necessidade. E a pessoa ela vai se aproveitar desse estado. Por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia de urgência particular para o seu pai sobreviver. E o médico sabe disso. E a cirurgia é 200 mil. E ele vai te cobrar 600 mil. Porque ele vê que você está em desespero para fazer aquela situação. Você vai e assina o contrato porque você só quer que seu pai sobreviva, por exemplo. Então, é para salvar a vida de alguém. Alguém utiliza desse estado de perigo. E aí, depois desse contrato, quando passa, você vai ter que olhar o tempo da prescrição, você vai poder entrar
em litígio para poder pedir os danos, né, que você sofreu por conta dessa fraude no estado de perigo, e também vai poder pedir a restituição do valor que foi pago a mais. E além disso, tem a lesão, que é uma desproporção dentre as prestações. Não é um estado de vida ou morte como estado de perigo, mas quando você não tem um conhecimento prévio sobre o assunto, ou quando você está precisando ali, por exemplo, você precisa comprar uma peça de carro porque você precisa continuar a viagem. E aí é o único mecânico por perto. Ele aproveita. O preço da peça é 600, ele vende para você por R$ 150. Então essa lesão, porque ele entende a sua necessidade. Isso foram os vícios de consentimento. Agora eu vou estudar com vocês para terminar os últimos 2 vícios, que são os vícios sociais. Esses vícios sociais, eles não pleitam anulabilidade, eles pleitam a nulidade, porque eles são um risco para a sociedade. Então, eles já são nulos. Eles não vão ter produzir efeitos nenhum. Eles não vão precisar que alguém provoque ali a justiça para que eles sejam anuláveis. Eles já não valem. Que é a fraude contra credores, que é o que eu expliquei para vocês quando há desconsideração da personalidade jurídica. Por exemplo, a disposição patrimonial é um pai que não quer pagar a pensão. Ele passa todo o seu dinheiro para a empresa para não dizer que não tem nada para pagar a pensão. É uma fraude contra o credor. Então, aquela transação, aquele dinheiro, ele já é nulo, certo? Então, tem a simulação também, que é uma declaração falsa de vontade entre duas partes para que haja um para que uma outra parte ela seja prejudicada. Por exemplo, uma simulação de um uma o marido e uma mulher tá separando e o marido finge que vende o carro pro amigo para não poder para não ter que dividir o carro. É uma simulação de um contrato, então ele já é nulo, certo? Então a gente termina de estudar aqui os defeitos dos negócios jurídicos e a gente vai fazer uma revisão sobre as invalidades do negócio jurídico. A nulidade, que ele é um interesse público e absoluto, que é o que eu já expliquei para vocês nos vícios sociais, das fraudes contra credores e da simulação. Então, ele já não vale, ele é insanável, não tem como você consertar esse erro. Então, se eles nunca tiveram um efeito, que é ex tunc, ele retroage, ele bate e volta em tudo que ele já produziu. E a anulação, que são os vícios de consentimento que eu expliquei para vocês, você pode pleitar a anulabilidade. É o interesse privado, não é o interesse social do Estado. Então você precisa entrar em litígio para poder provar que você precisa daquela anulabilidade, daquela prova. E o seu efeito é o ex nunc, ou seja, é dali para frente que ele não vai ser mais válido. Bom, gente, essa foi a monitoria. Eu espero que tenha ajudado vocês na revisão da prova integrada e até a próxima.